Quando eu olho e eu penso na vida de José também, voltando um pouco à vida dele, eu sempre imaginava, ou tento imaginar, como que José lidava com o seu amanhã, como que José lidava com a possibilidade de que o outro dia chegasse. E ele ficou num amanhã difícil, porque da época do copeiro ali, se lembrar dele, foram 2 anos. Ele começou a viver a escravidão aos 17, por 13 anos ele viveu um período muito difícil. Então o amanhã de José, o amanhecer de José, era com certeza um amanhã de expectativas, mesmo que no outro dia não acontecesse o que foi acontecer depois de 13 anos. A questão não está na cronologia dos acontecimentos, não está no tempo em que as coisas vão se cumprir, mas sim que de fato, se Deus estabeleceu uma promessa para o teu coração, Ele vai cumprir na tua vida, e você não precisa se preocupar com isso, porque se Deus prometeu, Ele é fiel e Ele cumpre. Eu sempre parto dessa iniciativa. Por quê? Porque se eu acordar todo dia desesperado pelos problemas que eu vou ter que resolver, eu não tenho razão para viver. E é o que a maioria das pessoas muitas vezes está enfrentando: falta de expectativa do novo, falta de expectativa daquilo que o Senhor pode fazer. Se eu viver pensando só em problema, meu irmão, ou você também, você vai viver uma vida de grandes frustrações. Um segundo aspecto, além de você esperar pelo amanhecer, porque de fato ele vem, é a oração. Coloca pra gente aí, por favor. Olha o que diz o texto, Salmo 66, 20. Bendito seja Deus, aqui eu gosto muito dessa parte, que não rejeitou a minha oração e nem retirou de mim a sua benignidade. É interessante nós pensarmos dentro desse texto. Por quê? Porque quando nós falamos de Deus recomeçar, parece que o depósito de Deus são as orações que nós fazemos. Deus vai colocando, parece que tudo num depósito. E é interessante que Deus, ele não precisa escrever num livro, Deus não precisa registrar aquilo que nós falamos para Ele. Deus, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, eu garanto para vocês, Ele sabe de absolutamente tudo que nós estamos orando todos os nossos dias, das orações mais simples até os momentos mais profundos em que você vai dedicar ali minutos, horas na presença de Deus. Deus, ele registra dentro do seu conhecimento soberano tudo aquilo que nós precisamos saber, ou que nós precisamos conhecer futuramente. Ele registra através das nossas orações o momento em que ele vai revelar para as nossas vidas a realidade dos acontecimentos. Às vezes nós estamos muitas vezes sem perspectiva, às vezes nós estamos olhando e falando assim: será que Deus ouve a minha oração? Será que o que eu estou orando tem sentido? Será que Deus um dia vai responder aquilo que eu estou orando? O mais interessante é que o momento da oração, ela fecha sempre um ciclo. Toda vez que você ora, sem perceber, você está fechando um ciclo na sua vida. E é exatamente por isso que eu estou afirmando: a resposta é porque em todos esses momentos da sua vida, Deus está ouvindo as suas orações. Então, se você colocou alguém da tua família diante de Deus, um problema, e você orou por aquilo, você fechou um ciclo, porque você crê que Deus ouviu. Então você não precisa ficar lembrando Deus horas e horas e horas e horas sobre a mesma questão, porque Ele já te ouviu. Lembra que Jesus falou? Não precisa ficar fazendo vãs repetições, não precisa ficar dizendo a mesma coisa todas as vezes. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, não, com isso não estou dizendo que você não deve orar pela sua família, mas você não precisa virar um papagaio diante de Deus, repetindo as mesmas coisas, se Ele já de fato conhece. Até porque o que deve nos levar a orar por pessoas e por situações deve ser realmente a realidade do novo. Então, se eu orei pelo Estevão por um motivo lá que ele está passando, claro, a gente vai insistindo no processo de oração. Senhor, lembra lá do teu filho, abençoa a vida dele e tal, e você vai orando por outras coisas. Mas eu não vou focar toda a minha vida naquele problema, porque se eu já apresentei esse problema diante de Deus, esse problema agora ele não me pertence mais. O ciclo fechou. Se eu entreguei nas mãos de Deus, a partir de agora o processo é outro.
O processo agora é diferente. E é nesse sentido que nós temos que compreender que cada ciclo que nós colocamos e apresentamos diante de Deus são processos que nós vamos esperar com toda certeza a resposta que vai vir da boca dele no futuro para cada um de nós. Porque eu sou uma nova criatura. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho uma nova oportunidade. Então, se eu tenho a oportunidade agora de orar, eu tenho a oportunidade então de confiar que Deus, da sua maneira soberana de agir, Ele vai fazer tudo aquilo que mais eu preciso na minha vida. Agora você vai dizer assim muitas vezes: pastor, e quando a gente não tem vontade de orar, né? Ou, por que a gente precisa orar? Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, nesses últimos tempos: pastor, eu nem oro mais, ou sei lá, não tenho mais ânimo para orar. Parece que eu vou orar e Deus não está ouvindo o que eu estou orando. Parece que Deus não responde às minhas orações. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Mas quando nós oramos, acontecem algumas questões muito interessantes. Existe um processo dentro da nossa vida de oração que muitas vezes nós nem percebemos. E aí o que acontece? Quando a gente ora, em primeiro lugar, acontece um processo que nós chamamos de confissão, onde nós temos a oportunidade de enterrar os erros que nós cometemos até aquele momento. Em todo momento de oração, você tem a oportunidade de enterrar tudo aquilo que estava muitas vezes amargurando o teu coração, que estava inquietando a tua alma. Outro aspecto também que acontece na oração é a própria adoração que nós podemos prestar diante do Senhor. Por quê? Porque nós começamos a reatar os laços de intimidade com o nosso Pai, aonde nós nos lembramos que nós temos um Pai celestial, aonde nós nos lembramos que Deus está no controle, mesmo que às vezes as coisas estejam virando de ponta cabeça, ainda assim eu posso ter um momento de adoração e de agradecer a Deus, e de poder dizer: Senhor, olha, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu tive alguns momentos de oração, algumas experiências, em que muitas vezes eu estava sozinho, ali orando na igreja, e de repente eu parei de orar. Eu estava lá: Senhor, abençoa fulano, ciclano, papapá, papapá. Você vai lembrando das famílias da igreja e vai pedindo. Aí de repente bateu um silêncio. Do nada assim eu parei e fiquei escutando o silêncio. Quando eu resolvi parar de falar, eu comecei a ouvir. E foi um dos momentos mais interessantes da minha vida, no momento ali de oração. Por quê? Porque quando eu me vi, eu estava ali em pensamento, adorando a Deus, lembrando da bondade que Ele teve comigo há muitos anos atrás, lembrando de muitos processos que Ele já me fez passar. E aí até aquelas lembranças, quando eu trouxe à memória aquilo que me trazia esperança, então eu vim com mais uma certeza de que as minhas orações, elas não estavam jamais sendo rejeitadas por Deus, porque eu nem precisava estar falando tanta coisa para Ele. Na verdade, Ele que queria conversar comigo, Ele que queria separar um tempo para estar colocando algumas coisas no meu coração. E como se Deus dissesse assim: Rubinho, não tem problema até de você falar o que você quer, mas é muito mais importante você ouvir o que eu tenho para te dizer. Se você parar para prestar atenção, a maior parte dos momentos seus de oração, você fala muito mais do que ouve. Talvez você só fala, e quando você termina de falar, você fala em nome de Jesus, amém, termina, levanta e segue o seu dia. Já fez a experiência de você ficar 30 minutos em silêncio, prostrado ali diante de Deus, para nada? Talvez na sua concepção isso pareça ser improdutivo, mas não é. São nos momentos de maiores inquietações que nós sofremos na vida, são nessas oportunidades que Deus mais vai trabalhar nos nossos corações, para que a gente possa alcançar o favor dEle. E aí olha que interessante, porque dentro do aspecto da oração tem um outro sentido também. Tem a petição, porque de fato você pode pedir. E Deus fala isso lá no profeta Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e novas que você não sabe. Pode clamar, meu filho, pode orar. Oração é um privilégio. Oração é um privilégio que nós temos de chegar diante do Deus Criador de todas as coisas, e nós podemos chegar com a confiança de dizer assim: Ele está me ouvindo,
Ele está ouvindo a minha oração. Por mais simples que ela seja, por mais profunda que ela se torne, Deus está em todo momento da minha vida ouvindo as orações que eu estou fazendo. Então aquela petição, ela começa a ter sentido. Você já se sentiu orando, pedindo e sem acreditar no que você está pedindo? Ah, Senhor, eu nem sei porque que eu estou orando, porque sei lá, eu já pedi tantas vezes por isso, porque perdeu sentido. Nós temos que transformar a relação com Deus. Em vez de eu orar simplesmente para pedir, eu tenho que muito mais adorá-lo. E as minhas intercessões, eu digo para vocês que eu tenho uma prática. Pouquíssimas vezes eu oro por mim mesmo, por alguma questão minha. Muito difícil. Às vezes assim, Senhor, olha, tenho tal situação para resolver e tal, mas assim, cada 100 vezes talvez uma. Eu aprendi alguns anos atrás um segredo na questão da oração, que ele tem todo sentido. Eu aprendi com Jó, aonde Deus não falou para Jó assim: olha, decrete um jejum, faça isso, isso, isso pela sua vida, porque eu vou te restituir, porque eu vou fazer tal coisa. Deus falou para Jó: olhe pelos seus amigos, interceda por eles, se coloque, porque interceder é exatamente isso, é você se colocar na frente da pessoa pela qual você está orando. Então se coloque na frente deles, diante de mim, e peça pela minha misericórdia pela vida deles. Os caras só souberam acusar Jó. Dos 4 ele só tinha um, mas o resto ali estava tudo meio bagunçado. Mas Deus falou para Jó: ore por eles. E esse é um dos maiores segredos da oração. É você ter a capacidade de orar pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, até por aquele cara chato do teu trabalho que está te perseguindo, ou pelo teu chefe, ou por qualquer outra situação que esteja acontecendo na tua vida. Quando você se lembra de dedicar tempo, de pedir em favor dos outros, eu vou falar para você com toda a certeza que eu tenho: você nunca vai precisar pedir absolutamente nada para você. Você não precisa se preocupar. Normalmente nós somos condicionados a pedir, e normalmente nós pedimos muito mais para nós mesmos do que para os outros. Faça uma experiência essa semana. Toda vez que você for orar, não ore por nada da sua vida. Só se lembre de orar pelos irmãos da igreja, pelos seus familiares, pelo pessoal do teu trabalho, pelos seus clientes, pelo seu chefe. Só lembra de orar por eles. Tire essa semana só para fazer isso. Não peça nada para você. Diga: Senhor, eu só vim aqui para te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, e eu quero pedir agora que o Senhor entre com providência na vida daquela pessoa. Ela está precisando do Senhor. Senhor, abençoa aquele meu colega de trabalho, porque ele está perdendo a família dele. Faz a tua obra na vida dele. Senhor, entra com provisão na casa daquele irmão lá que está passando dificuldade. Senhor, arruma um trabalho para aquela pessoa tal. Se lembra de orar pelos outros. Direciona a tua oração, o teu canhão de oração para os outros. Interceda por eles. E daqui a alguns dias você vai dizer para mim quais estão sendo as repercussões do que você está fazendo. Porque quanto mais você pedir para você, a questão não está no que você pede, mas sim naquilo que Deus está disposto a te dar. Quando você não pede nada para você, é esse segredinho que eu queria contar para você. Deus vai dar tudo o que Ele quiser para você. E quer uma dica? Tudo que Deus quer te dar é infinitamente maior e melhor do que qualquer coisa que você está pensando em pedir para Ele. Porque Ele é fiel e capaz de nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É a Bíblia que diz isso. Só que às vezes você fica pedindo um monte de coisa para Ele e fala assim: queria te dar mais, queria fazer mais pela tua família. Você está limitando. Não que Deus vá se limitar a isso, mas como se Deus dissesse assim: eu podia fazer muito mais por você, eu podia agir muito mais. É só você permitir que isso aconteça, porque Deus respeita a nossa vontade. E através do nosso momento de oração, isso de fato acontece. Porque Deus, Ele se utiliza das nossas orações, da nossa fé, do nosso coração, para que a gente possa de fato alcançar questões muito maiores. Tem um outro aspecto também, a gratidão. Quando você tem a capacidade de celebrar com alegria coisas novas, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você tem motivos para agradecer, porque se você parar para se lembrar
como era a sua vida antes de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter muita razão para agradecer a Deus. Eu duvido que tenha alguém aqui que diga assim: olha, pastor, antes de eu conhecer Jesus eu era melhor do que eu sou hoje. Eu tenho dificuldade de entender isso, porque para mim, na Bíblia, isso não existe. Não existe ninguém que esteja condenado ao inferno poder dizer que vivia uma vida melhor do que aquele que está direcionado agora, que está redimido para o céu. Para mim, biblicamente falando, não tem sentido. Então a minha mudança, a minha conversão, a minha mudança de trajetória, ela me deu uma perspectiva de viver uma vida infinitamente melhor daquela que eu vivia antes. E eu não estou falando no aspecto financeiro, social, profissional e por aí adiante. Eu estou falando de vida, de coração. Muitas pessoas frequentam igrejas e têm o coração vazio, porque na verdade elas não mudaram de trajetória. Às vezes a pessoa vem na igreja e ela diz assim: ó, minha vida não muda. E ela tem toda a razão. Porque quem vai mudar a sua vida é Deus, a partir do momento que você deixar que isso aconteça. Eu vou na igreja e nada acontece. Na verdade, essa estrutura aqui não tem capacidade de fazer absolutamente nada com você. Isso aqui, gente, isso aqui é um prédio. Está cheio de bloco, está cheio de remendo que precisa fazer por aí. O pessoal precisa ficar trabalhando todo o tempo para fazer manutenção. Isso aqui não quer dizer absolutamente nada. A restauração completa do grande tempo que aconteceu foi quando o Espírito Santo veio sobre a tua vida, passou a habitar em você quando você se tornou uma nova criatura, e a partir daí ele começou um processo de reedificação constante no teu coração. E olha que interessante, mais um aspecto da oração, que até já falei um pouco aqui, que é a intercessão, no sentido que você aprende a se tornar mais solidário. Quando você intercede, você ama, porque você se lembra da pessoa, porque você se lembra das necessidades dela. É muito legal quando alguém vem para você assim durante a semana, do nada, ou manda uma mensagem para você pelo WhatsApp e tal: ô fulano, paz, tudo bem? Olha, essa semana Deus me incomodou para estar orando por você. E você se lembrar que num mundo tão grande, num contexto tão grande de famílias e de pessoas e amigos e colegas de trabalho, Deus levou alguém a se lembrar de você. É onde eu vejo a grandeza da humanidade, a capacidade que Deus tem de realização, ao mesmo ponto que o Senhor tem de se lembrar de cada um de nós de forma totalmente individual e de nos levar a viver de uma maneira diferente. Então, quando a gente fala de oração assim, não dá para não ter convicção e certeza de que Deus vai cumprir os propósitos que Ele tem na nossa vida. Agora olha que interessante, tem o terceiro e último aspecto: respiração. Ó, que a gente falou assim só de uns negócios interessantes, né? Amanhecer, oração, respiração. O que é atividade física? O que está acontecendo? Quando a gente fala sobre respirar, passa para frente o texto, por favor. Salmo 150, versículo 6. O que diz o texto? Tudo quanto tem fôlego de vida, louve. Não, mas acho que vocês estão mortos. Vocês estão mortos, não é possível. Tem alguém morto aí? Seria até estranho perguntar. Levanta a mão, por favor. Então, vamos tentar de novo? Vocês estão tristes que vocês deram o balão no horário, chegaram atrasado e perderam metade da pregação? Fiquem em paz, no próximo domingo vocês chegam na hora, aí não tem problema. Vamos de novo agora? O que a gente vai fazer para Jesus? 1, 2, 3. Tudo quanto... Olha só que coisa linda. Meu irmão, você está vivo. Você respira. Você tem toda a oportunidade de recomeçar com Deus, porque você está vivo, porque você está respirando, porque você tem uma expectativa do novo, porque você sabe que Deus pode fazer coisas que estão muito além da tua compreensão. Você está respirando aí. Você veio até a igreja hoje. Você chegou aqui aos trancos e barrancos, como diria aquela música lá do cara lá, mas você veio. Você está vivo.
Tem gente que fala assim: ah, eu não tenho mais razão para viver. Você tem, meu irmão, você está respirando. Enquanto Deus não tirar o teu fôlego de vida, você está aí. E você tem que respirar. E você tem que seguir em frente. E você tem que lutar, porque você é uma nova criatura. Se você já está em Cristo, isso tem que fazer todo sentido para você, porque Deus te deu uma nova razão para respirar, porque Deus te deu uma nova expectativa de vida. Qual era a sua expectativa de vida antes de Jesus? A morte. Qual é a sua nova expectativa em Cristo? Você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Você agora tem perdão dos teus pecados, você tem acesso agora ao Santo dos Santos. Você pode falar com Deus Pai Todo-Poderoso, ali diante da presença dele. Você pode se prostrar diante dele, sabendo que no nome de Jesus ele está ouvindo você. Você tem o privilégio de saber que você é uma das pessoas que vai passar a eternidade com Deus, meu irmão. Então respira, abre a tua boca, começa a louvar o Senhor, começa a sair dessa condição de choramingo que muitas vezes você está vivendo, e começa a viver de novo, porque até Deus está cansado das tuas desculpas. E olha que essa afirmação é pesadíssima, mas até Deus se cansa das desculpas que a gente apresenta para Ele. Não porque Ele não seja misericordioso, pela misericórdia dele vai renovar, beleza. Mas eu estou falando a partir da própria soberania e sabedoria dele, quando ele sabe tudo que ele já fez por mim, e tudo que está nas minhas mãos para que eu possa viver na presença dele, e ainda assim eu fico lá igual uma vitrola velha reclamando. E Deus fala assim: que mais que eu tenho que fazer? Tem saúde, está na minha presença, pode me servir, tem alegria do meu espírito, tem o céu, tem o perdão dos pecados, que mais? O que está faltando? Ah, mas eu não tenho mais esperança para viver. Ah, mas a minha vida ela perdeu o sentido. Querido, ela não perdeu o sentido, ela tem agora todo o sentido. Porque por mais, e olha, eu vou falar outro negócio doido aqui para você. Por mais que nada mais faça sentido na tua vida hoje, ainda assim você tem o maior sentido, que é a eternidade na presença de Deus. Você pode estar com um diagnóstico terminal hoje aqui, meu irmão. Isso não vai definir a tua vida. Até a morte não tem capacidade de interferir na tua vida, porque a morte é o princípio do cumprimento das promessas de Deus para a vida do cristão. Nem a morte é capaz de nos vencer mais, porque Jesus ele tomou a chave do inferno, da morte, e tomou e levou sobre si todo o cativo, e todo mundo que estava esperando lá no Sheol, o que aconteceria? Jesus falou assim: eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele inaugura o paraíso, e agora os salvos estão aguardando a ressurreição dos mortos, o fim de todas as coisas. Meu irmão, a expectativa pior de todas, que alguém morrer, para o cristão ela não existe, porque ainda que eu morra, eu estou glorificando a Deus e estou vivendo o cumprimento da sua última promessa, a máxima promessa de Deus para a minha vida, que é o céu. Agora, supondo que você não está com um diagnóstico terminal e que você não vai morrer hoje, olha o tanto que você tem de coisa para fazer aqui. Paulo lhe fala sobre isso. Ele diz assim: agora eu não sei o que é melhor, se é partir e estar com Cristo, que eu vou estar salvo, ou se é ficar e pregar, porque tem muita gente que precisa ser ganha, tem muita gente que precisa ser alcançada. E Paulo sabia a mensagem que ele tinha no coração dele, que precisava ser compartilhada para as pessoas. Agora muitas vezes nós temos visto no Brasil e no mundo uma igreja morta, uma igreja que tem a melhor mensagem, que tem a mensagem mais poderosa, e que não compartilha essa mensagem com as pessoas que estão perdidas. Uma igreja que está preocupada em ganhar dinheiro, uma igreja que está preocupada, e quando eu falo de igreja, eu não estou falando de prédio não, estou falando, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Uma igreja que está mais focada em compromissos profissionais do que com a vida com Deus. Uma igreja que está mais focada em conquistar, em crescer, avançar, prosperar e tal, do que realmente naquilo que é o foco, a missão de Deus para a igreja, que é glorificar o nome dele, e é pregar também na sequência disso o evangelho para as pessoas que estão perdidas. Parece que a gente se perdeu, parece que a gente está alienado. Meu irmão, se você está vivo, você precisa começar de novo. Sabe por quê?
Porque quem está morto não respira. Você quer fazer um teste? Eu não vou falar faça isso com o seu irmão, porque dependendo da condição que você veio para a igreja nessa manhã, meu irmão, talvez alguém morre hoje. Você vira para o lado e faz assim, né? Você mostra que você está respirando para ele. Quando ele vê, ele foi arrebatado. Então não faça isso. Mas você quer fazer um teste? Qualquer coisa, se você tiver dúvida sobre isso, você pode pôr a mãozinha assim na frente e dar uma soprada ou falar qualquer coisa. Você vai ver que está saindo ar daqui. Teu corpo está trabalhando, meu irmão. Você tem fôlego de vida ainda. Não sei se é mais 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Para os mais novos aí, para as crianças, 70 anos, não sei. Mas você está respirando. E por que a vida está tão difícil? Se você sabe que respirando Jesus prometeu estar ao teu lado todos os dias até a consumação dos séculos. E se você parar de respirar, Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Então vivo você está com Ele, morto você está com Ele, porque você ressuscita e não morre mais. Qual é o problema então? Porque a tua última respiração vai ser o sinal máximo da glorificação do teu corpo e da salvação da tua alma. Qual é o teu problema? Jesus, ele falou para os discípulos: vocês andam preocupados com muitas coisas. Vocês estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas o Pai sabe de todas essas coisas. E aí sabe o que é legal? É a resposta que Jesus dá. Porque Jesus, ele não disse assim: ó, todo dia Deus vai mandar um pão para você e água para você não morrer de fome, vai viver a sua vida cristã assim. O texto não está assim. Ele diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí tem uma palavra que dá uma conotação de plenitude que eu gosto muito na Bíblia. Ele diz: e todas essas coisas que anteriormente Jesus citou vos serão acrescentadas. Deus, ele vai te dar muito mais do que você está precisando. Ele vai te dar porque Ele é bom, porque Ele é Deus. Ele decide te dar e acabou. Ele decide fazer o bem para você. Agora, por que você está tão preocupado com algo que Deus já falou que vai te dar? Por que você está tão apreensivo se Deus falou que vai cuidar de você? Por que te preocupa tanto, inquieta tanto a tua alma, algo que você não pode controlar? Alguém sabe o que vai acontecer aqui dia 11 de maio já? Tudo indica que vai haver o impeachment da presidente, que a maioria do Senado está favorável ao impeachment. A gente já está em dia 11 de maio? A gente já viu os votos sumarem lá? Para ver se é verdade o que estão dizendo? A gente sabe se o mundo vai durar até dia 11 de maio? Não estou dando data de apocalipse, nada aqui não, só. A gente não sabe de nada disso. Só uma coisa que dá para saber. Hoje, domingo, dia do trabalhador, né? Não é? Hoje é dia do trabalho. Soldado de Jesus, né? Mas pode trabalhar também, é bom trabalhar. É uma bênção. Aí, como diz lá o líder, né? Que a gente trabalhou com os pequenos grupos aqui ontem, né? Tinha um líder de PG, o cara era muito bíblico assim, né? Como diz a Bíblia, né? O trabalho dignifica o homem, né? Aí você vai falar: onde está escrito na Bíblia? Não está, mas deveria, porque seria muito legal, né? É tipo isso. Mas, meu irmão, você tem um dia hoje para você recomeçar. Se daqui para trás foi tudo ruim, ou algumas coisas foram ruins, ou poucas coisas foram ruins, recomece. Meu irmão, se você está vivo, se você tem fôlego de vida, agradeça. Pastor, mas eu estou passando uma baita dificuldade financeira, meu irmão. Não tem gaveta em caixão, meu irmão. Pode acreditar nisso aí que eu estou te falando. Isso aí sempre meu pai falou. O pessoal briga por herança e tudo, não tem gaveta em caixão. Primeira coisa que vão fazer quando você morrer, meu irmão, é assinar os papéis da partilha em cima do teu caixão ainda. Não vão nem esperar te enterrar, para ver se você chacoalha lá dentro, tão desesperado. Você está se matando a vida inteira para juntar dinheiro, e aí teus filhos vão torrar em 6 meses. Você demorou 50 anos para juntar o patrimônio, em 1 ano eles torram. Irmão, para de se preocupar com isso.
É legal você ter uma casa, é uma bênção. É legal você ter um carro, é muito bom. É legal você ter um bom trabalho, é ótimo. É legal você estudar, se capacitar, se preparar, é muito bom. Não estou falando nada contra isso. Mas para de se fissurar só nisso, de achar que isso é a única coisa que importa realmente na tua vida, porque não é. Tem coisas extremamente mais importantes a partir do momento que você está em Cristo. Deus passou a se tornar a pessoa mais importante do teu coração. Não é mais a sua noiva, a sua namorada. Olha que coisa que eu estou falando. A tua esposa ou o teu marido não são as pessoas mais importantes da sua vida. Eu vejo o crente colocando lá: você é a pessoa mais importante da minha vida. Não é, está errado. É Deus. Depois as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho. Claro, a gente fala isso de forma carinhosa, não é? A ideia não é essa. Mas estou dizendo que a nível de prioridade, Deus está acima de tudo e de todos. Isso é mandamento. O que Jesus falou? Ame, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu e com todo o teu. Então não dá para amar ninguém acima de Deus, porque se eu amo Ele com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, eu vou amar o meu próximo talvez como a mim mesmo. Os mandamentos de Jesus eram muito sábios, porque ele refletia realmente a realidade humana e aquilo que nós poderíamos fazer diante de Deus. Deus eu posso amar de todo o meu coração e toda a minha alma, porque Deus não me frustra, Deus não pisa na bola comigo, Deus é Senhor, Ele cuida de mim, Ele é perfeito, Ele é soberano. Então eu tenho a capacidade de externar esse amor de forma completa para Ele. Eu consigo fazer isso. Agora eu não consigo amar uma pessoa da mesma forma, porque ela vai falhar. As pessoas, elas cometem erros. Você acorda mal-humorado, você tropeça no gato de manhã cedo e você já topa com a cara na porta assim, e você já acorda com o dia todo virado. Pessoas são assim. Você vai conseguir amá-las, mas talvez como a você mesmo. Da maneira como você consegue se tolerar nas suas imperfeições, você também vai conseguir fazer isso com o teu próximo. Muito bom. Mas você está aqui respirando hoje. E para terminar, eu quero ler um texto que nós pregamos há uns domingos atrás. Só ler antes também uma frase aqui: cada respiração é uma celebração da vida, pois ainda podemos restaurar alguns caminhos destruídos pela vida, pelo pecado ou ainda pelos homens. Pois por pior que você já tenha vivido até então, você ainda tem tudo pela frente, novas chances e novas oportunidades para recomeçar. Olha aqui o que Jesus falou, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Além do céu que Deus já está tudo preparado para nós, agora é essa perspectiva e essa capacidade de Deus de tornarem novas todas as possibilidades da minha vida a partir do momento que eu estou em Cristo, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Porque Deus não vai rejeitar a minha oração, porque Ele ouve as minhas orações, Ele não me rejeita. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. E a mesma Bíblia diz que tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Então, meu irmão, mesmo que a escuridão da vida esteja rondando seu coração hoje, ferido, machucado, angustiado, preocupado, eu ainda quero dizer para você que eu escrevi aqui: não tema, pois ainda vai haver um novo amanhecer, e para isso você pode orar, e você pode respirar e seguir em frente, porque Deus é o Deus dos recomeços.